E o Grêmio venceu ontem, um jogo difícil, sendo humilde, marcando quando precisou marcar, jogando quando precisou jogar e mostrando, sobretudo, a qualidade do seu projeto. Os meninos da base, mais uma vez, decidiram. Nos jogos de Thiago Nunes, sempre alguém da base marcou, sempre alguém da base decidiu. E isso está além da organização, além do jogo em si, sim, do projeto vitorioso do Grêmio. Hoje é um dia de se comemorar. O gremista tem que comemorar 4 títulos seguidos do Campeonato Gaúcho, a última vez lá em 88, com o Otacílio Gonçalves, um time completamente diferente do time de hoje. Eu fico muito feliz de hoje participar desse programa e poder comemorar esse título junto com todos os tricolores Meneghetti. Fabiano Baldasso, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: por que o Inter celebra hoje o vice-campeonato gaúcho? Explico, Baldasso. Ontem na Rádio Bandeirantes, antes do jogo, João Patrício Hermann, vice-presidente de futebol, deu uma entrevista ao Tiger Junk na concentração colorada e fez a seguinte frase: estamos numa final de campeonato gaúcho e não é qualquer equipe que chega na final do Campeonato Gaúcho. Esse discurso foi depois endossado, afiançado pelo presidente Barcelos, que também destacou ao final do jogo, o Internacional perdendo o título para o rival Grêmio, o vice-campeonato gaúcho. Então eu te pergunto, por que o Inter celebra hoje o vice-campeonato gaúcho, Baldasso? A gente vai acabar desenvolvendo isso durante o programa, mas o discurso da direção do Internacional ontem pós-jogo foi o discurso mais derrotista que eu ouvi em toda a minha vida. Eu estou envergonhado pelo posicionamento da direção do Internacional. A verdade é, querido telespectador colorado de todos os cantos que está assistindo neste momento, nós estamos entrando no mês 6, em seguida, semana que vem, entramos no mês 6 e não temos um time de futebol no Internacional. O time de Miguel Ángel Ramírez é um imenso conjunto vazio, é um grande nada. É uma paçoca tática. O Internacional do Grenal de ontem, que nada mais é do que o reflexo do Inter desde que Miguel Ángel Ramírez chegou, é um time que tem uma saída de bola confusa, ineficiente e perigosa, que tem uma transição lenta e falha no meio-campo, que tem um trabalho de produção de meio-campo com jogadores estáticos, submetidos à marcação e sem nenhuma inventividade e que não chega com qualidade para a conclusão. O Inter não tem nada neste momento. Nós podemos estar perdendo o ano. Eu digo isso porque o presidente, e aqui eu vou deixar bem claro, para que ninguém diga aí o que acham que eu estou dizendo. Eu pela primeira vez estou dizendo isso em relação a Miguel Ángel Ramírez. Eu gostaria que ele fosse demitido. Ele não vai ser, espero eu ali adiante, dizer eu estava errado, ganhando títulos e comemorando. Agora, a minha posição de momento é que deveria trocar esse trabalho, porque esse trabalho não apresentou nenhuma evolução sequer até agora. João Batista Filho. Meneghetti, o Grêmio ganha o Clássico Grenal nos 180 minutos, o jogo foi empate, mas ganha porque tem jogadores mais decisivos, jogadores que sabem fazer a diferença, que na frente do gol vão lá e resolvem a parada. Mas também ganha porque tem um treinador que é muito bom e que soube ser estratégico, soube entender, e como é bom ver o técnico que quando o outro faz uma situação mais lhe embaraça, ele facilmente vai lá e contorna taticamente. Foi isso que o Thiago Nunes fez, mas também ganhou pela preparação física. O Grêmio tem os jogadores mais decisivos, porque o Internacional, a gente vai pegar os melhores momentos, o primeiro tempo do Internacional era o Inter o tempo inteiro com a bola, mas a bem da verdade teve um chute do Rodinei cruzado que o Breno fez uma defesa importante, e isso entra nos jogadores que são decisivos, naquela hora é decisiva, mas aí quem teve chance foi o Grêmio, poderia ter sido, e aliás o resultado era para ser 3-1, o Ricardinho perdeu um gol porque só perdeu porque o gramado o atrapalhou, e o Ferreira também, e o Lomba salvou um negócio espetacular, para variar o Lomba salvou, se não fosse o Lomba seria mais do Internacional, porque não vamos aqui nesse programa falar que o Lomba falhou de um pênalti cobrado pelo Ferreirinha na cara dele no cantinho, óbvio que não falhou, mas assim, o Inter poderia ter perdido, porque por muito mais, dominou a partida de uma maneira errônea, não conseguiu chegar, e aí, embora possa ter evolução, não estou dizendo nada que não é uma terra arrasada, o Grêmio é mais decisivo. Neste jogo teve mais treinador e o preparo físico nem se fala, né? O preparo físico do Grêmio hoje é muito superior ao do Internacional. Wagner. Bom, eu divido em duas partes o Clássico Grenal. O 11 contra 11 e o 10 contra 10 e o duelo dos técnicos. Acho pela primeira vez, tenho certeza que pela primeira vez o Miguel Ángel Ramírez fez o óbvio, escalando os melhores. E aí, quando eu estou falando que ele escalou os melhores, eu estou considerando que, de fato, o Vitor Cuesta teve algum problema clínico que
o impediu de entrar em campo. Ele escalou os melhores e eu gostei da escalação do time do Internacional e eu sim, Fabiano Baldasso, eu vi alguma evolução no time do Internacional. Pela primeira vez eu consegui, nos minutos iniciais do jogo, em boa parte do primeiro tempo, na verdade, ver progressos no time do Internacional com a escalação, com o Palácio centralizado e com 2 atacantes. Eu acho que ele surpreende o Thiago Nunes na escalação. E aí vem a expulsão, acho que o Rafinha foi muito experiente, muito malandro, tirou um jogador jovem do time do Internacional. Deixa ele concluir para todo mundo girar. Quer falar, João Batista? Deixa todo... Tu viu que vou te mostrar, eu abri o programa, todo mundo falou, depois do Vaguinho eu vou falar e aí nós vamos começar a debater. Me passei aqui, foi mal. Bom, até me perdi, eu passo a minha palavra. Tá bom. Obrigado, Vaguinho. Eu te entendo, compreensão, tem minha solidariedade. Eu quero dizer o seguinte, o Grêmio é o legítimo e merecido campeão gaúcho. O Grêmio fez a menor campanha da primeira fase, o Grêmio passou fácil pela fase semifinal. O Grêmio tem um jogador que é o melhor jogador do gauchão, não há nenhuma dúvida disso, o Ferreirinha, que desequilibra. O Grêmio tem um técnico que rapidamente soube manter o que tinha que ser mantido do esquema de seu antecessor e aprimorar, ajustar o que era preciso. Ganhou um reforço importante, que o Renato não tinha, um volante de marcação. O Grêmio passou a marcar. Um Grêmio mais humilde, um Grêmio que entende os seus limites. O Grêmio não é um super time, tá? Se tu aí, gremista, tá pensando, ganhamos o gauchão, vamos ganhar tudo. Não, aliás, eu acho os dois times da dupla Grenal atualmente medianos. Então o Grêmio ganhou merecidamente. O Grêmio dos 3 Grenais ganhou o primeiro Grenal da fase classificatória, ganhou o Grenal na casa do Beira-Rio decidido e ontem não ganhou por um detalhe, porque nas circunstâncias do jogo o placar moral era esse aí, 2-1, 3-1 para o Grêmio, esse era o placar normal. Mas para o Internacional, eu deixo aqui um conforto aos colorados. Eu não estou na linha do Baldasso de terra arrasada, ainda que eu tenha muitas críticas a fazer ao longo dessa semana, especialmente a direção do clube. Mas também ao Miguel Ángel Ramírez. Parece que ontem se viu uma luz. Ele descobriu que o Palácios é um jogador que joga centralizado. Ele conseguiu jogar com 2 atacantes, ainda que o Thiago Galhardo praticamente não tenha entrado em campo. E aí tem, e eu concordo com o Wagner, uma questão que é o diferencial dos dois times, que é a envergadura dos jogadores. O Rafinha é um jogador de envergadura. Eu não acho que o Rafinha tenha cavado a expulsão do Yuri Alberto. Eu acho que na várzea a gente usaria uma expressão assim, o Rafinha quis tumultuar o jogo. Ele quis criar uma confusão. Ele passa um momento que ele dá um tapa, que o Voaden não viu um tapa na cabeça do Yuri Alberto, para criar a confusão. Tanto é que não bastasse a expulsão, ele ficou chamando o Yuri Alberto, porque ao Rafinha não servia uma simples expulsão de cada um. Ele queria acordar o time do Grêmio, ele queria estacionar o time do Internacional, que àquela altura era superior no jogo. E essa envergadura que o Michael tem, que o Jeromel tem, que o Rafinha tem, que o Diego Souza tem, os jogadores do Internacional, nas suas lideranças, não tem. Jogadores acostumados a colocar faixa, jogadores acostumados à malandragem desse momento, e eu sempre disse isso naquele enfrentamento do Grêmio com o São Paulo. O São Paulo é mais time, mas esse time do São Paulo é um time em formação, e o time do Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil, é um time formado. E é isso que fez o Grêmio chegar em algumas finais, como a final da Copa do Brasil, mesmo não tendo um futebol tão qualificado